4 versões diferentes. Quem tá mentindo, né, jovem? Se for a versão que ele fala que, tipo assim, um amigo tava precisando de um socorro, e se for verdade, claro. Quando o amigo pede uma ajuda, você vai apoiar, mesmo porque o amigo não tá no país de origem. Supondo que for verdade, ele não está errado. Acredito que ele estaria certo. Não, vem aqui, eu vou te pegar aqui, vou te tirar daí, vou levar pra minha casa, pra algum lugar que eu vá. Porém, todavia, entretanto, um agente deu uma versão diferente, o terceiro deu uma versão diferente e o outro foi visto na briga. Então, em quem acreditar? É complicado. A gente deixa pra diretoria do Flamengo e pra... Então não vai acontecer nada, porque a diretoria é incompetente. E só quer eleição, ela não quer escândalo. Eu avisei dos vídeos anteriores, o Botafogo é golear esse time fraco pra mostrar o quanto o Flamengo do Tite era um horror. Acabou os campeonatos. Esse fica, esse vai. Esse fica, esse vai. Esse fica, então, esse mas vai. quem que tem que fazer isso? Normalmente é o técnico que tem que fazer. Mas ele tá escalando amigo, ele vai fazer isso. Não, mas de repente é porque ele precisa desse cara agora. Porque não tem outro pra colocar. Tem, em outro sistema. Então, mas aí de repente o estilo do cara, ele tá implantando ainda, ele não tem experiência profissional. Então, mas se precisar é relativo, porque já foi colocado e não adiantou, então tem que mudar o estilo. Tem que mudar, eu acredito que ele deva mudar. Então não precisa. Agora, fala, jovem. Fala comigo, nação, me ajuda. Cara, tu viu a merda lá dos torcedores lá do Penharol? Esses torcedores é complicado. Quando eles vêm pra cá, eles fazem essa bagunça toda. O Varela tava no meio, jovem. O que aconteceu com o Varela? Depende de quem falou, porque já tem 3 versões. Exatamente, por isso que eu falei, vamos junto. O Venê, no canal dele, ele fala sobre esses desdobramentos e outros assuntos. Vamos ver o que tem pra falar? Vamos lá. Me ajuda. Um vídeo dando a informação de De La Cruz lesionado e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, talvez em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV. E durante essa entrevista, ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular novamente, vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí, é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz no primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para Everton Araújo, ainda bem que ele não é. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. Qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Penharol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Rubro-Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário
do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui, estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele, perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok, está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol, obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto. O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Até porque, jovem, confraternização no dia que era pra você estar jogando contra o Botafogo e foi eliminado por um time fraco. Confraternizar o quê? Tem vários pontos de vista. O primeiro ponto de vista pode ser: o Felipe Luiz quer abraçar o time ali. A gente não tem nada para comemorar, mas pode se unir mais para essa reta final. Provavelmente o intuito foi esse. Agora, o que ele disse também está correto. Vai comemorar o quê? Você poderia estar jogando hoje. Exatamente. Se não fosse a vergonha que... Exatamente. Então, e vários pontos de vista. Eu avisei dos vídeos anteriores, o Botafogo ia golear esse time fraco para mostrar o quanto o Flamengo do Tite era um horror. Era um... Não vou falar porque senão o Tite não adianta, cara. O Tite não adianta nem te falar aqui. Não, mas eu não culpo só o Tite, não. Os jogadores também fizeram corpo mole. Não teve um pra chutar ali. O que eu acho é que agora em dezembro, acabou os campeonatos. Cara, tinha que pegar uma pessoa responsável lá pelo futebol, um profissional. Esse fica, esse vai. Esse fica, esse vai. Esse fica, então, esse mas vai. quem que tem que fazer isso? Normalmente é o técnico que tem que fazer. Mas ele tá escalando amigo. Esse eu conto com esse aqui. E esse eu não conto mas ele tá escalando amigo, ele não vai fazer isso. Então, mas de repente é porque ele precisa desse cara agora. Porque não tem outro para colocar. Tem, em outro sistema. Então, mas aí de repente o estilo do cara, ele tá implantando ainda. Ele não tem experiência profissional. Então, mas esse precisar é relativo, porque já foi colocado e não adiantou. Então tem que mudar o estilo. Tem que mudar. Eu acredito que ele deva mudar. Então não precisa. Agora, a possível escalação do Alcaraz ali no lugar do De La Cruz. Foi o que eu falei já nos vídeos passados. O De La Cruz realmente tinha que... De La Cruz, vem cá, meu garoto. Vamos tratar o seu problema aqui. Vamos te deixar pro ano que vem, cara. Pro ano que vem você vem voando. Agora, o Alcaraz naquela posição ali, cara, Alcaraz, De La Cruz, eu faria assim, meu time ideal dentro do que a gente tem. Léo Ortiz à direita na zaga, Léo Pereira na esquerda, Wesley, eu botaria o Alexandre, o Beijinho, mas o Alexandre tá em melhor fase. Defensivamente o goleiro, ele é melhor. Eu não vou falar porque o Rossi acabou. A gente só tem ele de goleiro. O primeiro volante, eu botaria o Gerson. Cara, eu tô falando isso sempre. O Gerson ali não passa nem sinal do Wi-Fi, filho. Gerson, Alcaraz, Arrascaeta. Eu botaria o Bruno Henrique na esquerda, Michael na direita e Gabriel
de atacante. Ou pode tirar o Gabriel, botar na direita. O Gabriel de falso 9, não de centroavante. Nesse caso aí pode misturar. Ou pode tirar o Gabriel, botar o Plata, ou pode botar no Campeonato Brasileiro o outro atacante, Carlinhos. O Carlinhos também pode botar ali. Eu não acredito, mas enfim, não, poderia. Então, ali na frente esquece centroavante, já não deu certo. Outro agente dele, já tinha falado uma outra versão ali, dinâmico, que estava indo levar roupa para tanto faz, ali pouco importa. Eu não acho que da camisa do time e tal. Inclusive, foi gravado uma outra versão na rede social, que eu vi do agente na briga e no canal do Flazoeiro, que um outro agente dele já tinha falado uma outra versão, que ele estava indo levar roupa para um amigo. Uniforme da camisa do time e tal. Inclusive foi gravado e tá rodando aí na rede social foto do agente na briga. Nossa. Essa é aí tipo assim, 4 versões diferentes. Quem tá mentindo, né, jovem? Se for a versão que ele fala que tipo assim, um amigo tava precisando de um socorro e você foi lá ajudar o socorro, mesmo como o Vini falou que ele não é super-herói, ele não é isso, não é aquilo, não é policial, mas eu acho assim, se for verdade, claro. Quando o amigo pede uma ajuda, você vai apoiar, mesmo porque o amigo não está no país de origem. Supondo que for verdade, ele não está errado. Eu acredito que ele, nessa versão, que é o que ele está dando, ele estaria certo. Não, vem aqui, eu vou te pegar aqui, vou te tirar daí, vou levar para minha casa, para algum lugar que eu vá. Porém, todavia, entretanto, um agente deu uma versão diferente, o terceiro deu uma versão diferente e o outro foi visto na briga. Então, em quem acreditar? É complicado. Mas a gente deixa para a diretoria do Flamengo Então não vai acontecer nada, porque a diretoria é incompetente. E só quer eleição, ela não quer escândalo. Infelizmente então, é isso aí. É isso. Como no Brasil, acaba tudo em pizza, jovem. No caso, acabou em churrasco, mas... É isso aí, nação. O que você achou do vídeo? Comenta aqui com a gente, dê sua opinião sobre as versões que você assistiu aí. Qual versão que você acredita, jovem? E sobre o Flamengo também, sobre essa escalação que a gente passou ali na meiuca, o De La Cruz fora do jogo. Deixa o seu time ideal, o nosso Flamengo ideal. Outra coisa, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não, eu duvido, você não vai nada. Vai sim, o pessoal tá apoiando a gente, porque o Rubro Negro apoia o Rubro Negro. Tamo junto, me ajuda. Tchau.